Olá, bem-vindos ao canal da nossa igreja JMA de Minocamo e hoje nós estaremos estudando a nossa 8ª lição, que tem como tema o início da civilização humana. Se você quiser participar conosco, toda sexta-feira às 21 horas, aqui da nossa igreja JMA de Minocamo, nós temos nossos estudos e você é o nosso convidado. Então, vamos logo para a nossa lição. O início da civilização humana. Texto áureo. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Gênesis 4:17. A verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Quando nós lemos Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 1, vemos que Deus é o Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que há no universo. E Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança para que nós, seres humanos, fôssemos mordomos, administradores de Deus, da criação divina. E isso nos faz querer povoar a terra, porque se nós lembrarmos, também em Gênesis, capítulo de número 1, Deus vai nos falar para nós cultivarmos e nos frutificarmos, nos multiplicarmos sobre a terra. E quando nós cultivamos a terra, nós cuidamos da terra. E isso é uma ordenança do próprio Deus para os seres humanos. Porém, nós não devemos nos esquecer que no capítulo de número 3, houve a rebelião do ser humano para com Deus. E esta rebelião faz-nos ser seres desobedientes a Deus. E quando nós somos seres desobedientes a Deus, o pecado entra na humanidade e isso nos torna rebeldes e nos torna mal administradores da terra. E nós começamos a cuidar da terra de uma forma errada. E hoje nós estaremos estudando sobre o início da civilização humana. E no tópico 2, nós falaremos sobre o início da civilização humana juntamente com os problemas da civilização humana por causa desse pecado, do Gênesis 3. E também como Deus ele tem se colocado no meio da civilização humana, como ele intervém no meio da civilização humana para redimir a civilização humana. Então, vamos para os nossos estudos. Tópico 1. A origem da civilização humana. Primeiro, antes de tudo, vamos definir o que é civilização, ok? O que é civilização? Civilização é o estado de cultura social caracterizado por um relativo progresso do domínio das ciências, da religião, da política, das artes, dos meios de expressão, das técnicas econômicas e científicas. E não somente isso, nós também entendemos que a civilização é um aspecto em que as pessoas de um mesmo local, de uma mesma região, elas se formam e criam um grupo social, uma sociedade. Criando-se uma sociedade com objetivos em comum, elas começam a progredir, há um progresso na vida das pessoas. Isso é a civilização e nós estaremos vendo a civilização. Agora, imagine Adão. Adão, juntamente com Eva, são seres sociáveis e, por serem seres sociáveis, eles são a principal base da criação de Deus para a civilização. Com eles se formam a civilização. Agora, uma das perguntas que as pessoas mais fazem: e se Adão e Eva não tivessem pecado, será que haveria a civilização? Sim, pois Deus, antes mesmo do pecado entrar no capítulo de número 3 em Gênesis, fala para eles se multiplicarem e cultivarem a terra, serem uma civilização muito antes do pecado. Isso já era uma ordenança muito antes do pecado. Então, Deus ele sempre teve nos planos de Deus a criação da civilização. Porém, o pecado faz com que a civilização se torne também pecadora, ruim, não perfeita como nós vemos que era o plano de Deus para que houvesse uma civilização perfeita, porque era o plano de Deus. E o casamento é a base da civilização.
A civilização humana teve um início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Quando nós vemos Gênesis, capítulo de número 5, já no capítulo de número 4, muito antes, vai falar que Adão conheceu Eva e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E ali eles começaram a criar uma família e também, juntamente com a família, uma civilização, uma sociedade, um grupo com os mesmos objetivos de cuidarem da terra, de plantarem a terra. Esse era o plano e sempre foi o plano de Deus. E nós entendemos que o casamento é a base de toda a civilização, é a base de toda a sociedade. Muito antes de Deus criar os países, os estados se formarem, já havia a família. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nesta área e também é uma ordenança de Deus muito antes do pecado. O trabalho foi dado para Adão de cultivar a terra e de dominar a terra muito antes do pecado. Em Gênesis capítulo de número 2, nós vemos que Adão foi dado também um serviço para ele, que ele pudesse dar nomes aos animais. Isso, dentro da ciência, é chamado de taxonomia. Dar nome aos animais também foi um trabalho, não somente cultivar, de cuidar e de dominar a terra, mas também de dar nomes aos animais. Deus ele sempre deu o trabalho, muito antes do pecado, porque alguns afirmam que o problema do trabalho, o trabalho veio por causa do pecado, mas não. Antes mesmo do pecado, no capítulo de número 3, já havia o trabalho. E o trabalho é para que nós pudéssemos subsistir na terra e também para glorificar o nome de Deus. O trabalho é para a glorificação também do nome de Deus. Tanto o trabalho na igreja, tanto o trabalho na vida secular normal, tudo isso é para a glória de Deus. Há algumas pessoas que afirmam que somente o trabalho dentro da igreja, o trabalho eclesiástico, ele é bom e o trabalho secular, ele não seria algo bom. E fazem assim uma dicotomia, uma luta entre o trabalho secular e o trabalho eclesiástico. Porém, nós entendemos que tanto o trabalho dentro da igreja como o trabalho fora da igreja, o trabalho secular da nossa vida, tudo isso é para a glória de Deus. Fazer uma boa ciência, ser um bom médico, ser um bom administrador, ser um bom professor de um ensino fundamental, de um ensino médio ou de uma própria faculdade, tudo isso é para a glória de Deus e nós devemos realizar com afinco, realizar o nosso melhor trabalho. Seja onde nós estivermos, devemos realizar o trabalho para a glória de Deus. Se você é um professor, se você é um médico, se você é um administrador, um economista, um cientista, tudo isso seja para a glória de Deus e você venha dar o seu melhor. Não coloque o trabalho eclesiástico acima do seu trabalho normal, pois os dois são para a glória de Deus, ok? Agora vamos entrar no tópico 2, que vai falar sobre a civilização e os conflitos que elas têm, os problemas que elas têm nos dias de hoje. Nós já vemos no início da civilização Caim e Abel, os 2 irmãos, filhos de Adão e Eva. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, que era a agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Então, Caim, ele era um agricultor. Abel cuidava, sim, da pecuária, cuidando-se de animais. Ambas são necessárias para o início da civilização. Ambas são bons aos olhos de Deus, tanto cuidar da terra como Caim fazia, ou cuidar dos animais como Abel fazia,
todos esses dois trabalhos eram para Deus iguais, para a glorificação de Deus. Porém, o grande problema que estava é que Caim, por ser filho também de Adão e por ter uma natureza pecaminosa herdada também por Adão e por ser um pecador, ele vê que tudo parecia para ele errado e há no coração dele uma inveja do seu irmão e faz com que o início da civilização humana começa a degradar. Então ele mata o irmão por inveja. E quando nós vemos isso, que a civilização ela começou a evoluir, ela começou a crescer, na Bíblia nos vai dizer, juntamente também o pecado ele vai se desenvolvendo, o pecado vai aumentando, por mais as pessoas vão ficando longe de Deus, mais o pecado é visto aqui. E nós já vemos no ponto 2 aqui, é a cidade de Lameque. Lameque era um dos netos de Caim. Lembre-se, Caim teve um filho chamado Enoque, que foi a primeira cidade ali feita por Caim, e ali um dos seus netos, chamado Lameque, ele mata outras pessoas, assim como o avô dele, que era o Caim, mata também, ele também mata. E este instinto de homicida, de pessoas assassinas, está sempre, desde sempre, na humanidade. A violência habita no meio do início da civilização por causa do pecado que há no coração do ser humano. E por isso nós entendemos que até os dias de hoje, a violência ela é valorizada tanto em poemas, como em filmes, como em livros, e como em qualquer outro lugar, a violência ela é sempre valorizada. Parece que isso está no meio da civilização humana, como se fosse algo natural. E nós podemos ver até nos dias de hoje, o Brasil e muitos outros lugares, com um índice de assassinatos muito altos, que nós temos que entender que isso não era o plano de Deus. O plano de Deus fosse que a civilização fosse pacífica para a glória de Deus, porém lembre-se que o pecado afetou todo o nosso entendimento acerca da civilização. Mas não somente isso, nós também entendemos que a tecnologia também avançou. Isto é algo bom, é algo saudável. Há coisas na civilização que são boas e louvam a Deus. Porém, a forma de nós usarmos as tecnologias, elas nos fazem mal ou ruim. A forma que nós usamos algo que foi dada por Deus pode nos fazer mal. E vamos ver essa tecnologia aqui. Como a civilização dos descendentes de Caim era uma civilização já desenvolvida, eles tiveram várias pessoas importantes aqui. Havia ali fabricantes de tendas e criadores de gados, metalúrgicos e músicos, como Gênesis 4:20 vai nos dizer que Jabal, ele habitava em tendas e cuidava de gados. E vai dizer que de Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E ele vai também dizer que há outras pessoas aqui que faziam flautas, músicos importantes na descendência de Caim. Agora, Deus ele se revela, Deus ele já vai se revelando através da humanidade, mesmo a humanidade sendo pecador. Deus dá o conhecimento. Quando Deus ele nos fala para nós cultivarmos e dominarmos a terra, Deus ele estava falando para nós que nós devemos entender a ciência, compreender as tecnologias. Isso é para a glória de Deus. A música, como os músicos aqui que tinham, ela pode ser usada para a glória de Deus e também para confrontar o Deus. Mas foi dada por Deus. O homem, como ele usa isto, vai nos mostrar se isto é para a glória de Deus ou não para a glória de Deus. Um celular, um computador, uma televisão, ela pode ser para a glória de Deus, mas ela também pode ser para manifestar mais ainda o pecado, nos induzir a pecar também. Deus intervém na civilização humana. A intervenção na biografia de cada homem. Nós entendemos que Deus ele intervém na civilização humana, em cada pessoa e também na história da civilização.
E nós estaremos estudando nesse último tópico uma das coisas que mais a Bíblia nos mostra, que Deus é um ser pessoal, que estar ali juntamente com o seu povo e vendo a civilização, o desenvolvimento dela. E Deus sempre está ali se colocando e fazendo-se um ser pessoal para que os homens entendessem quem Deus era. Isto aqui é muito importante. Porém, há algumas teorias, há alguns ensinos que falam que Deus ele somente criou a Terra e a abandonou. Isso é chamado de deísmo, que acredita que Deus ele não intervém na história da humanidade ou na civilização. E nós falamos que isto é antibíblico, pois a Bíblia nos ensina que Deus é um ser pessoal que intervém sim na humanidade e nos mostra a sua glória e nos faz entender quem Ele é e como Ele quer que nós vivemos. E vamos ver na biografia de cada homem. Deus ele conversa com Adão logo após Adão pecar. Deus ele conversa com Adão e fala: Adão, por que tu pecaste? Por que tu fizeste isto e por que tu me desobedeceste? Isso aqui é interessante porque mesmo o homem pecando, sendo desobediente para com Deus, Deus vai até o homem, conversa com o homem e fala para o homem que por causa do pecado, as coisas na terra não seriam mais iguais. Isso aqui é interessante porque até o próprio Caim, quando antes de matar o seu irmão Abel, Deus conversa com Caim e fala: Caim, tu deve dominar isto que está em você. Porque se você tem essa capacidade... Isso aqui é interessante, porque nós, olha, quando antes mesmo de Caim pecar, Deus ele fala que ele deve dominar a sua natureza pecaminosa. Isto aqui é Deus intervendo na história de cada personagem da Bíblia. Não somente cada personagem, mas em cada um de nós. E logo depois, mesmo ele matando o seu irmão, Deus conversa com ele e lhe dá uma marca para que as pessoas vissem a volta dele e reconhecessem quem Caim era, para que ele houvesse uma proteção da civilização humana. Isso aqui é interessante, porque se nós entendermos que se Deus fosse um ser cruel, que se fosse um Deus que não ama, que não fosse um ser pessoal, ele poderia muito bem ter acabado com toda a civilização humana, ter destruído Adão, ter destruído Caim por ter matado seu irmão, mas não, Deus é um Deus amoroso, um ser pessoal, que perdoa-nos mesmo nós cometemos pecado. E também lá na história de Enoque, que Enoque era um ser que andava com Deus, um ser humano que andava com Deus e Deus o leva para si. Adão foi criado por Deus à sua imagem e semelhança e depois expulso do jardim e amaldiçoado. Caim foi punido e amaldiçoado por Deus. Enoque foi levado por Deus para o céu sem provar a morte. E Deus ele sempre está se revelando para cada ser humano. E Deus também intervém na história da civilização, de todo um povo, de toda uma nação e de toda a terra. Olha, Deus ele está sempre no controle e nós podemos ver isso em Gênesis 6. Gênesis 6 vai nos dizer que a maldade da terra havia se multiplicado. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Gênesis 6, 5. E Deus ele vem, chama um escolhido, Noé, e junta toda a sua família e diz que destruirá toda a maldade, todos os seres humanos, e para que haja mais uma vez a reconstrução de uma nova civilização. Isso é Deus intervindo na civilização. Não somente aqui em Gênesis 6, mas Gênesis 11, na Torre de Babel, na construção da Torre de Babel, eles constroem para serem maiores do que Deus. Mas Deus, mais uma vez, intervém e confunde a linguagem deles, e Deus faz com que, mais uma vez, a civilização se multiplique. Deus, ele sempre se intervém na história e na civilização humana. E por último, o mais sublime amor e a glória de Deus, o mais alto dos mais lindos intervenção de Deus na humanidade foi quando o próprio Deus veio à Terra e encarnou-se
aqui como Jesus Cristo. Jesus é o maior ato da intervenção de Deus sobre as civilizações, sobre todo o universo. A terra precisava ser redimida. E para a remissão da terra, a redenção da terra, precisava o próprio Deus vir à terra redimir isso. E em Jesus Cristo, que é a esperança para a redenção de toda a terra, é cumprida o plano de Deus. E será cumprida plenamente quando o próprio Deus, mais uma vez, voltar, quando Cristo voltar aqui para reinar. E isso nos fará, de novo, uma civilização perfeita do plano de Deus. Não há outra esperança, não há esperança para a civilização sem Cristo Jesus. Jesus Cristo é a única esperança para a civilização pecadora e amaldiçoada e longe de Deus. Somente Ele nos abençoa, somente Ele nos perdoa e somente Ele tira esta maldição que há sobre nós, que é o pecado e a morte, e Ele ressuscitará a todos. Por isso devemos crer que Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo é a sua esperança. Se você vê a maldade sobre a terra, saiba que Deus, Ele intervém sobre toda a humanidade. E Ele está aqui, e Ele está reinando sobre tudo, e Ele tem reinado sobre todas as coisas, e quer mudar a civilização humana. Se nós vemos os pecados que tem à nossa volta, a civilização hoje matando, roubando, destruindo, fazendo mal para com outros, saiba que Jesus Cristo, Ele veio para transformar, para mudar, para nos mudar, para sermos pessoas que amam uns aos outros e principalmente ama a Deus, que é o primeiro mandamento. Se amamos a Deus em primeiro lugar, nós também amaremos os nossos próximos. E isso nos faz nos tornar uma civilização digna, uma civilização perfeita, que era o plano de Deus. Deus, Ele sempre está intervendo, e a maior intervenção de Deus na terra foi quando Ele encarnou, assim como João, capítulo de número 1, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Toda sexta-feira, aqui na nossa igreja JMEAD, nós temos os nossos estudos e você é o nosso convidado. Às 21 horas, hein? Toda sexta-feira. Deus abençoe.